Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Lá em Apocalipse. A partir do capítulo 2, a partir do verso 18. Apocalipse 2, 18. Apocalipse 2, 18. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 2, 18. Eu queria ler com você o seguinte. Olha aí o que está em Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, ou ao pastor da igreja de Tiatira, só contextualizando, escreve: isto diz o Filho de Deus, o próprio Jesus está falando, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Deles tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, presta atenção no que ele está falando agora, que é muito importante. A todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha teus olhos só mais um pouquinho e vamos pedir ao Senhor a sabedoria necessária, o poder necessário que vem de Deus, do coração de Deus, para encher o nosso coração com a palavra, com a vida de Deus. A palavra de Deus é a vida de Deus. É isso que você precisa saber nessa noite. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que estava operando nas 7 igrejas da Ásia, trazendo ensino, o Espírito de Cristo, trazendo correção, trazendo disciplina, trazendo direção para aquelas igrejas, para aqueles tempos, que o teu Espírito possa ministrar no nosso coração nessa noite. E que hoje nós sejamos fortalecidos, enriquecidos, abençoados, de uma forma nova, de uma forma que o nosso coração seja assim, tocado pela palavra do Senhor, e que sejamos poderosamente ministrados. Essa é a minha petição hoje ao Senhor, que o Senhor ministre no nosso coração e traga ao nosso coração a vida do Senhor por meio da sua palavra, espírito e vida, em nome de Jesus. É o que nós precisamos, não é? Espírito e vida para tudo, principalmente para viver nesse tempo, para andar nesses dias. Bom, nós temos falado aqui nesses dias sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas, elas levam os nomes das suas cidades, daquelas cidades onde elas estavam residindo, onde elas existiam de fato. Agora, como eu disse também, essas igrejas, elas representam tempos, elas representam
momentos também da história da igreja na Terra. Eu já falei isso também, né? Essas igrejas existiram de fato nessas cidades existiram, essas igrejas de fato existiram, mas também as mensagens a estas igrejas são mensagens para 7 tempos da igreja, em 7 momentos distintos na Terra, mas também para hoje, como eu já disse. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, ela representa o tempo do cristianismo apostólico. Esse período, ele praticamente se encerra com a morte do apóstolo João, o último apóstolo vivo, certo? Então, o último apóstolo, o apóstolo João, ele estava preso numa ilha. Nós conhecemos a ilha como a Ilha de Patmos. Essa ilha, né, hoje é um ponto turístico. Quem quer conhecer, né, essas histórias bíblicas, então, geralmente frequenta esses lugares, frequenta essa ilha. Então, provavelmente, João morre no ano 100, né, no ano 100 da nossa era, depois de Cristo. Então, a principal característica dessa igreja, ou desse tempo, era a doutrina pura da igreja. Por quê? Porque era o tempo onde os apóstolos, os primeiros apóstolos, ainda estavam vivos e eles eram os guardiões da fé. Então, você vai ver Paulo escrevendo a Gálatas, você vai ver João escrevendo, sabe, o livro de João, você vai ver Tiago, né? Embora Tiago, que está escrevendo ali a igreja, a carta de Tiago, a epístola de Tiago, na verdade, provavelmente é o pastor de Jerusalém, né? Não é o apóstolo Tiago, ele já tinha morrido, na verdade, mas você vai ver o próprio apóstolo Tiago e tantos outros, né, batalhando, pelejando pela doutrina. Pedro, você vai ver as cartas de Pedro, as epístolas de Pedro, Pedro falando contra as heresias daquele tempo. Então, toda heresia que se levantava naquele tempo, você vai ver sempre os apóstolos atentos, sempre os apóstolos defendendo a pureza da doutrina, a pureza da palavra. Você vai ver os apóstolos muito conectados, muito ligados, porque eles foram que receberam, sabe, foram eles os primeiros a receberem a própria vida de Deus em Jesus Cristo. Então eles viram Jesus, eles andaram com Jesus, eles operaram com Jesus, eles serviram Jesus, foram servidos por Jesus, viram Jesus morrer na cruz do Calvário. Os 4 evangelhos, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João, é exatamente a vida de Jesus na terra juntamente com esses homens. Então, após a descida do Espírito Santo, eles se tornaram homens poderosos em Deus. Paulo depois foi acrescentado como último apóstolo, né? Então andou com Jesus também. Paulo foi para o deserto, aprendeu do próprio Jesus de Nazaré, em visões. O Senhor se revelava a ele na Arábia, a palavra de Deus fala sobre isso. Então nós vamos ver os apóstolos muito atentos, e a igreja de Éfeso representa esse primórdio, né? esse princípio, esses primórdios da história da igreja na terra. Além de ter sido uma igreja física realmente lá na cidade de Éfeso, também a igreja de Éfeso representa esse tempo, sabe, do início da fundação da história da igreja, o nascimento da igreja com a descida do Espírito Santo, até a morte do apóstolo João, o último apóstolo vivo na terra. Pronto. A igreja de Esmirna, ela é o tempo do cristianismo pós-apostólico. Agora, a segunda geração. Então, que vai do ano 100 ali até ao ano 313 depois de Cristo, que é a data da assinatura do Édito de Milão. Eu não sei se vocês conhecem um pouco essa história, é bom vocês se inteirarem disso, sabe? De conhecer um pouquinho a história. O que acontece em 313 e que marca, então, um novo começo de uma nova era da igreja? Então, após a morte de João, até 313, quando Constantino, ele assina, Constantino e Licínio, na verdade, né, são meio aqui aparentado, né, cunhado, assim, são 2 imperadores romanos. Então, vamos começar do final para o início, né, para a gente entender melhor. Em 313, Constantino
se converte, pelo menos é o que a história diz, né? Mas essa conversão é meio obscura, não se sabe se realmente ele se converteu, porque Constantino, mesmo após a conversão ainda adorava o Deus Sol, tinha uma mistura, um negócio assim. Então Constantino se converte, e vamos caminhar pelo que a história diz, e ele então assina o Édito de Milão. O que é isso? Eu vou ler um pedacinho para vocês do Édito de Milão, que foi assinado em 313 por Constantino e Licínio. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontramo-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império. Decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos, inclusive os cristãos, gozem de liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser-nos-á propícia a nós e a todos os nossos súditos. Então, eu só estou lendo um pedacinho, só o início do Édito de Milão. Ou seja, o que acontece aqui em 313? Acaba praticamente a perseguição à igreja. Claro, nesse período da igreja de Esmirna, do ano 100 ao ano 313, quando Constantino assina esse édito, eu já falei até na ministração passada, que houve as perseguições, 10 perseguições e tudo mais, mas Constantino, de fato, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Então, a igreja de Esmirna, antes de chegar nesse momento da liberdade, na verdade, a igreja de Esmirna foi a igreja mais perseguida. Daí, então, o óleo, né? A igreja que foi esmagada, a verdade é essa. Então, ela está situada na era dos mártires. Essa igreja está situada, é chamada, a era da igreja de Esmirna é a era dos mártires. Foi nesse tempo em que houve as conhecidas 10 perseguições do Império Romano contra os cristãos, onde eles tentaram de todas as formas dizimar os cristãos da face do Império Romano. Eles não conseguiram. E agora uma nova era se inicia, que é a era da igreja de Pérgamo, que nós falamos na semana passada. Essa igreja representa o período do cristianismo que antecede a Idade Média. Pérgamo foi a igreja que fez aliança com o Estado romano, né? A igreja que se casa agora com o Estado. Então, daí a referência a Balaão, que está lá em Apocalipse. Ao invés do império pelejar agora contra a igreja, se, por outro lado, a igreja de Esmirna foi a igreja perseguida pelo império, o império faz assim agora, bom, a gente não pode ir contra esse povo, então vamos nos aliar a ele. Então a igreja de Pérgamo representa esse período onde, ao invés do império pelejar contra a igreja através da perseguição, a estratégia do inimigo agora é levar a igreja a se misturar com os valores do Estado. Agora a estratégia mudou. A igreja de Pérgamo agora, ela goza, na verdade, da bênção do Estado. E isso começa basicamente no ano 313, com essa assinatura desse édito, né, lá em Milão, né, na Itália, hoje conhecida como Itália, né, e esse período da igreja de Pérgamo vai até o iniciozinho da Idade Média. E a igreja de Tiatira, essa igreja que nós vamos ver agora, vamos falar nessa noite, ela é a igreja que existiu fisicamente lá, mas que profeticamente representa esse período agora, da Idade Média. Ou como Justus Gonzalez, né, o Justus Gonzalez, como, sei lá, a pronúncia correta, gosta de dizer na sua obra, a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque foi a idade que a igreja, ao invés agora de ser perseguida como a igreja de Tiatira, de Esmirna, agora se tornou perseguidora. A igreja da Idade das Trevas foi a igreja da Inquisição. A igreja da Idade das Trevas foi a igreja que matou, foi a igreja que agora teve poder, teve o poder desse mundo nas suas mãos. E a igreja foi a igreja que mais dizimou, que queimou na fogueira. Quem lembra da Inquisição, né? Quem estudou a história, ou quem está estudando na escola agora, né? A Inquisição, as fogueiras, as chamadas, né, fogueiras para
matar e queimar os hereges, destruir os hereges, se não concorda com a igreja, então fogo nele, né? O pessoal fica aí orando para mandar fogo, o Senhor não sabe às vezes nem que está orando, né? Então a igreja que queimava os seus inimigos, que matava os seus inimigos, a igreja que não é comigo, é contra mim, então fogo, né? Queima esse herege, queima esse miserável, porque ele merece a morte. Então, a igreja de Tiatira, na verdade, ela representa o período mais sombrio da história do cristianismo. E Tiatira foi uma cidade, é interessante a gente conhecer um pouquinho os detalhes, porque Tiatira foi uma cidade fundada no 3º século antes de Cristo, e ela foi fundada especificamente como uma colônia militar, né, uma colônia macedônia, na verdade, militar macedônia, uma colônia, né, militar da Macedônia. E o que acontece? Essa cidade, ela é uma cidade que tem uma característica interessante, porque essa cidade, ela se especializa na obra de bronze. Essa cidade, ela era uma cidade industrial, onde tinha nessa cidade muitos artesãos, tinha nessa cidade gente que trabalhava com barro, sabe, com fundição. Então, Tiatira virou um centro de indústria e comércio, e também nessa cidade tinham várias associações de artesãos, tecelões e tintureiros. Daí nós vamos compreender o porquê que Lídia, a primeira convertida por Paulo na Europa, ela é vendedora de púrpura. O que era púrpura naquela época? Era lã tingida por uma planta que era muito comum naquela cidade, na cidade de Tiatira. Então, naquela cidade, na cidade de Tiatira, tinha muitos produtos, sabe? Aqui no Nordeste, a gente vai para Maceió e a gente vê muitos produtos dessa natureza em Maceió. Você vai lá, eles trabalham com artesanato, você vai lá, você tem cada roupa de caminho de mesa, redes, você vai ver cada coisa para casa, e tem, sabe, você chega lá em Maceió, é um comércio assim incrível aquela cidade, com produtos de fruto do artesanato, essas coisas. Então, Tiatira era a cidade, era esse lugar onde a lã era atingida, e há quem acredite que Lídia era uma comerciante muito próspera da cidade de Tiatira, e ela estava vendendo os produtos dessa cidade em Filipos. Talvez Lídia fosse uma representante da indústria daquele lugar. Então, você vê que já nos tempos bíblicos a mulher trabalhava, né? Então, Lídia era uma mulher trabalhadora, e a Bíblia diz que ela é a primeira convertida na Europa através do ministério do apóstolo Paulo. Então, a igreja de Tiatira, ela representa esse período sombrio da Idade Média, porque é a igreja que praticamente sofre com a comercialização dentro da igreja. O comércio, e é interessante essa relação dessa cidade comercial justamente com o evangelho que é agora estabelecido nesse período. Se você se lembrar muito bem, a Idade Média também é o período onde surgem as indulgências, onde que para você entrar no céu, você tem que comprar a sua salvação. Se você não der uma fazendinha, se você não der alguma coisa para a igreja, sabe, a gente fica hoje criticando essas igrejas modernas, onde a fé é vendida, a fé é comercializada, mas isso não começou agora. Isso não é nada novo, não é algo de agora. Isso começou lá na Idade Média, nesse período, e o Senhor reclama disso. Então, a Idade Média é um período sombrio, porque tudo que diz respeito à fé tem uma deturpação, tem alguma coisa que vai ser maculado nesse período da história da igreja. Agora, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, porque embora seja o período mais sombrio da história da igreja, do evangelho na terra, nós podemos encontrar uma declaração entusiasmada aqui de Jesus em relação a essa igreja. Então,
note que o Senhor está sempre levantando umas questões aqui. Tenho contra você que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra você que tolera a doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Tenho contra você. E antes de entrarmos nessa questão aqui, e antes de entrarmos no que Jesus tem contra essa igreja, preste atenção nessa declaração que o Senhor Jesus faz desta igreja. Preste atenção. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Essa é uma declaração surpreendente para uma igreja que está vivendo um período de decadência, de corrupção muito grande. Então, olha o que ele está dizendo. Eu conheço as tuas obras. O sentido aqui eu conheço exatamente o que vocês são. E não, o sentido aqui não é essas obras que nós estamos achando aqui, sabe, o trabalho da igreja, o serviço da igreja, não é isso aqui agora. Essa expressão, eu conheço as tuas obras, Jesus está dizendo o seguinte: eu sei a condição espiritual de vocês, eu estou vendo, eu conheço, eu sei como vocês estão, eu conheço como vocês estão. Aqui, essa primeira expressão aqui não está tratando do que eles fazem, mas de como eles estão, do que eles de fato são. Então, nós não temos hoje aqui na igreja um espirituômetro. Seria bom, né? Se a gente tivesse ali na porta, já pensou? Igual aqueles detectores de metal que tem em determinados lugares, aí você passa, de repente, na porta. Já pensou se pudesse existir um equipamento assim, um aparelho assim? Você passa na porta e ele começa a pi, 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 apitar. Aí você, poxa, tem alguma coisa errada aqui comigo, não está bem. Ele está avisando que, de repente, a minha vida não está no nível. Seria legal isso, se tivesse um espirituômetro na igreja, mas nós não temos um espirituômetro, nós não podemos medir a condição espiritual da igreja, mas Deus tem, Jesus tem. E como eu já venho dizendo nas outras ministrações, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o que está se passando dentro de nós. Ontem, sábado, na verdade, Carol e Ramon estavam aqui com os adolescentes e o tema foi esse. Eu estava assistindo um pedacinho da reunião do MAG, dos adolescentes, e eles estavam tratando exatamente disso, das questões do coração. Então, o pastor, quando olha para você, ele pode, claro que Deus dá graça, dá sabedoria, dá discernimento. O pastor às vezes tem condições de conhecer o estado das suas ovelhas, é palavra, está na palavra isso, procura conhecer o estado das suas ovelhas. O pastor sabe o que se passa no coração, mas o pastor não é adivinho, ele não tem uma lâmpada mágica, ele não aperta um botão e ele sabe o que se passa. O pastor não tem a unção da mãe de Iná. Ele olha para você, você está triste hoje porque seu salário atrasou, não foi? Vem cá, meu irmão, vem cá que eu vou orar por você. O pastor não tem como saber dessas coisas. Seu marido brigou com você e você está magoada, está ferida, está chateada, ele falou umas coisas para você e você não está bem hoje, seu espiritual não está não tá muito bem. O pastor não tem como saber essas coisas. Mas sabe, amados, que Deus conhece o nosso coração. Não precisa, Deus sabe de como nós estamos. Então, as tuas obras, Deus conhece o nosso coração. Embora eu não saiba, olhando para você, num primeiro momento, exatamente como está o seu coração, Deus não precisa nem olhar para você. Ele sabe exatamente como está a sua vida espiritual, Ele sabe como está o seu coração, como está a sua percepção das coisas, seu desejo em servi-lo, o que você está planejando, o que você está querendo fazer da sua vida daqui para frente, como é que você está planejando viver a sua vida, quais são suas ambições, quais são os seus desejos mais profundos, se você quer ser rico, se você quer ser milionário, ou se você quer ser rico para com Deus, se você quer ser, sabe, um servo de Deus fiel, mais dedicado, mais comprometido com a palavra, com os irmãos, com a igreja. Deus conhece todas as coisas. Eu já tenho dito isso aqui, que Deus tem um espirituômetro, e Ele, quando olha para nós, quando Ele olhou para a igreja de Tiatira, Ele disse assim: eu conheço as tuas obras, sabe? Deus sabia como estava aquela igreja.
E ele faz um outro elogio também. E o teu amor. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. Diferente da igreja de Éfeso, Tiatira foi elogiada quanto ao seu amor a Deus. A igreja de Éfeso foi recriminada. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Mas a igreja de Tiatira não. Jesus não faz nenhuma recriminação quanto ao amor daquela igreja para com Deus. E eu achei interessante uma frase do romancista Goethe, onde ele diz assim: o amor obtém em um momento o que o labor não consegue uma era para conquistar. Isso é uma frase do alemão Goethe, onde ele expressa o que o amor pode fazer. E a igreja de Tiatira, ela é elogiada pelo Senhor, e ele diz assim: eu conheço o teu amor. Era uma igreja que não perdeu esse fundamento importante da vida cristã. E ele vai dizer mais: e o teu serviço? Agora sim, né, nós estamos nos referindo aqui com as obras. Todo o serviço dentro e fora da igreja, inclusive o serviço prestado aos pobres. Sabe? O serviço fornecido, oferecido aos pobres. Todo serviço prestado aos pobres, Jesus está dizendo que conhece isso de forma clara. Ou seja, o amor altruístico. O Senhor Jesus, quando olhou para aquela igreja, viu que eles não perderam o serviço, não perderam a capacidade de fazer as coisas de Deus, de operar as coisas de Deus de uma forma eficiente, de uma forma poderosa. Ele diz: conheça as tuas obras, ou seja, conheça a sua condição espiritual, conheço o teu amor, conheço o teu serviço, conheço a tua fé. E o sentido aqui de fé, né, não é aquela manifestação poderosa somente em relação a Deus, mas é fidelidade a Cristo. Ou seja, é a confiança firme em Deus para ministrar as necessidades do próximo. Então, essa igreja, ela, além de ter uma relação com Deus, ela transbordava em cuidado e atenção às pessoas de um modo geral. Era uma igreja que tinha uma relação, ela cria no Senhor, ela tinha uma relação com Deus, ela se relacionava com Deus, ela era uma igreja que manifestava uma fé operante, né? A gente vai ver que a fé é uma confiança em Deus que é traduzida numa atenção às necessidades das pessoas. Tiago vai falar muito bem sobre isso. Você pode ter fé, você pode crer de forma sobrenatural em Deus, mas se essa fé não for traduzida em ações práticas na vida da pessoa, você não tem fé coisa nenhuma. Você pode ter algum sentimento, alguma coisa em relação a Deus, mas a fé verdadeira, ela é uma confiança poderosa em coisas que nós não vemos, que nós não sabemos, mas que podemos ver, além dessas coisas, aquele que está por trás daquela esperança, que é o próprio Deus. Ou seja, no fundo, a fé é uma confiança de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua palavra, daquilo que Ele estabeleceu na sua palavra para o nosso bem, mas para além disso, a fé também é uma relação de que a nossa vida seja traduzida em uma atitude, em uma manifestação de amor e de cuidado às necessidades daquele que está próximo da gente. Fé é uma confiança poderosa em Deus que é traduzida de forma prática na vida das pessoas como cuidado. Porque Tiago fala isso. Você crê em Deus, mas você não faz nada por ninguém, então sua fé é vã. Não é isso? É uma fé vã. É uma fé vazia, o que ele está querendo dizer. Então, é um tipo de fidelidade a Cristo, é uma confiança firme em Deus, que é traduzida em serviço às pessoas, em ministrar as necessidades das pessoas. E não necessariamente aqui entra as questões das obras, porque as obras estão relacionadas ao serviço. Conheço o seu serviço. Ele falou isso. As tuas obras, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço. Agora não. Agora é as necessidades mais profundas das pessoas. Talvez a própria salvação. Então era uma igreja, a igreja de Tiatira era uma igreja que operava em fé.
Eles não andavam de qualquer jeito, eles andavam em fé. E ele vai dizer mais: a tua paciência. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. O sentido aqui é resistência. Esse é o sentido aqui. Eles estavam permanecendo firme, resistindo no mundo hostil, mesmo após os intensos períodos de perseguição em tempos passados. Ou seja, sabe aquela igreja que chegou até aqui? Sabe aquele povo que atravessou o deserto e conseguiu chegar do outro lado? Sabe aquela resistência para você atravessar o período ruim, as circunstâncias difíceis, vencer os momentos, as circunstâncias, as dificuldades? Era exatamente isso. Então, por último, ele diz, e isso é surpreendente, isso aqui é surpreendente, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Sabe uma igreja que avançou? Mais uma vez, ao contrário da igreja de Efésio, ou de Éfeso, né? a igreja de Éfeso, que deveria voltar às primeiras obras, Tiatira é louvada porque as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Incrível isso. Incrível a gente perceber essa igreja. Agora, tem algo aqui que nós precisamos compreender. E sabe que eu acho que esse algo aqui que nós precisamos compreender é um mal do nosso tempo? Que eu acho que se olharmos profeticamente para trás, para a igreja da Idade Média, e nós olharmos a corrupção da igreja, não é em nada diferente da corrupção da igreja de hoje. Em nada difere. Não difere. E é importante a gente entender que esse tipo de coisa foi alvo da severa reprimenda do Senhor. Veja o que ele diz. Ele diz assim: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. E o que ele tem? Ele vai dizer o seguinte: Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha, nós só vamos entender o que Jesus está falando a esta igreja se nós formos lá para 1 Reis, no capítulo 16, no verso 31. Mas você não precisa ir, porque eu vou ler para você. E o que está lá em 1 Reis, no verso 31 do capítulo 16? Olha o que está lá. Sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele está se referindo aqui a Acabe, o rei Acabe, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, ou rei de Sidão, em algumas traduções. E foi e serviu a Baal e o adorou. Então, aqui agora começa luz. Aqui Deus traz luz para que a gente possa compreender o que está acontecendo com a igreja de Tiatira e o que é muito presente na igreja atual hoje. O que está acontecendo na igreja de Tiatira? Jesus faz uma reclamação a respeito de uma mulher, mas nós não vamos entender exatamente o que Jesus está falando se nós pensarmos que ele está falando exatamente de uma mulher física, de uma pessoa realmente no meio daquela igreja, porque não é isso que ele está falando. Jezabel, lá em Tiatira, não é uma mulher, não é uma pessoa, sabe, de carne e osso, que está ali no meio da igreja. Não, ele está falando de um espírito, sabe? Ele está falando de uma ação do diabo no meio da igreja que foi bastante conhecida e bem protagonizada, sim, pela rainha Jezabel, lá no Antigo Testamento, que levou os profetas a se corromperem com Baal, levou os profetas a adorarem a Baal. Jezabel, ela foi uma rainha, e é isso que é importante você receber, você abrir agora o seu entendimento. Quem foi Jezabel aqui em 1 Reis, capítulo 16? Jezabel era a filha de um rei que era o sacerdote
né, de uma entidade pagã, e essa mulher, criada nesse ambiente pagão, então, se casa com Acabe. Foi a primeira vez na história de Israel, do Reino do Norte, que um rei, sabe, amados, da família, da linhagem de Israel, se envolve com uma mulher pagã. Então, esse rei se casa com essa mulher pagã, e essa mulher pagã traz todo o espírito do paganismo para Israel, levando os profetas de Israel a se corromperem. Por isso que vocês vão ver profeta Elias dizendo o seguinte: Senhor, só eu sobrei em Israel. Por que ele está falando isso? Porque na mente, no coração de Elias, ele achava que todos os profetas haviam se corrompido. Ele estava se achando só. Meu Deus, eu estou aqui lutando contra esse espírito, lutando contra essa mulher, lutando contra essa potestade, lutando contra esse movimento de Satanás aqui em Israel, e o Senhor não está vendo que eu estou sozinho aqui lutando contra isso? Deus vai dizer para ele: não, você está enganado. Eu guardei, tem mais 7.000, como você, tem 7.000 que não se dobraram, sabe, a Jezabel, que não se dobraram a Baal. Porque essa mulher, ela levou Acabe a se corromper. O pior rei de Israel foi Manassés. E o segundo pior rei de Israel foi Acabe. Por quê? Porque Acabe, ele levou toda aquela geração a se corromper, a se prostituir, a adorar deuses falsos. A prostituição na Bíblia geralmente está associada à idolatria. A prostituição espiritual é sempre um ato de desprezo ao Deus verdadeiro e a adoção de outros deuses, sabe, de uma adoração a outros senhores. Então, essa mulher, Jezabel, quem é essa mulher? Essa mulher, esse espírito dessa mulher agora está operando também na igreja de Tiatira. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olhem para o Velho Testamento e vejam o que Jezabel fez lá na nação de Israel, e é exatamente isso que está acontecendo agora no meio de vocês. É preciso que vocês se arrependam, e eu dei tempo para vocês se arrependerem, mas vocês não se arrependeram. Então ele está dizendo o seguinte: havia no meio da igreja um espírito, uma corrupção espiritual, onde eles abandonaram o Deus verdadeiro, abandonaram os princípios de Deus, abandonaram o senhorio de Cristo, abandonaram, sabe, amados, a pureza da fé, mesmo sendo elogiados com todas essas questões aqui. Mas chegou um momento na história da igreja que eles abandonaram o Senhor, o verdadeiro Deus, abandonaram o Senhor e se corromperam espiritualmente. Como? Através do comércio no meio da igreja. O poder financeiro se tornou a principal corrupção no meio da igreja. Tiatira fala de uma cidade comercial. Tiatira fala de uma cidade onde o dinheiro rolava. Tiatira fala de uma cidade onde as pessoas eram bem de vida. Elas tinham poder econômico. Era uma cidade que inicialmente era uma cidade insignificante, foi uma cidade militar, mas depois, nos dias de João, se tornou uma cidade importante, uma cidade influente, uma cidade, sabe, uma cidade comercial. Seria São Paulo do Brasil. Sabe, você chega em São Paulo, esse dia eu estava lá, loucura, falar igual os paulistas, loucura, meu. O cara é chinês carregando carrinho para tudo quanto é lugar naquelas avenidas ali. Você olha, você só vê chinês. E eles falando ali, você vai vendo os chineses, você não entende blufa nenhuma. Não, faz 20 reais. Não, é 20 real. Faz menos? Não faz não, tá? Não, xing-ling aí. Esse eu fui comprar lá com o chinês, eu falei: esse produto aqui é bom? Ele: não, xing-ling, não vale nada. Eu falei: rapaz, mas que chinesinho honesto, né? Ele não compra isso não, xing-ling, não vai. Esse é bom. Cara, tá dominado, é comércio. Você chega de manhã lá, é carrinho com sabe, aquelas caixinhas de som, é com equipamentos eletrônicos, celular. Eu entrei numa loja lá, chamada Galeria Pajé. Rapaz, são 11 andares só de mercadoria. Um andar só de brinquedo, um andar só de celular xing-ling, outro andar só de fone, outro andar só de caixinhas de som. Aí você vê caixinha de som de
tudo quanto é jeito. E eles trabalham, eles são trabalhadores, sabe? Eles acordam cedo, e é carrinho chegando, e é gente subindo com caixa no elevador, e descendo com caixa. Você está descendo naquelas escadas, e é chinês com caixa nas costas, e é povo brasileiro também, e é aquele povo trabalhador. Vem cá, patrão, vem cá, compra aqui, ó, promoção aqui, não sei o quê. E você, era ali, o dinheiro rola ali naquele lugar. Inclusive, muitos de vocês vão para lá comprar roupa, Santa Efigênia, né, no Brás, e todos os lugares que são fortes no comércio lá. Era Tiatira da época, era essa cidade aqui. E Jesus está dizendo para ela, para essa igreja, o seguinte: olha, depois que o dinheiro entrou na vida de vocês, vocês se corromperam. Depois que o comércio entrou na vida de vocês são bons, vocês começaram bem. As obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência, as últimas obras de vocês foram poderosas. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês se corromperam espiritualmente. Amados, é importante que a gente entenda hoje, porque Tiatira, ela é considerada a igreja tolerante. Por que a igreja tolerante? Mas é bom a gente ter comércio no nosso meio, porque a gente não tem muita falta. É bom a gente andar, é bom a gente ter alguma coisa no bolso, né? Então, essa igreja não é necessariamente a igreja rica, que nós vamos ver logo à frente, não. Mas é a igreja que permite a corrupção espiritual, moral, entrar dentro da igreja, por meio do comércio, sabe, por meio das relações comerciais. E hoje à noite, eu queria chamar a sua atenção para algo que eu considero muito importante. Nós devemos ter cuidado com Jezabel. Eu trouxe um livrinho aqui, e esse livro fala uma coisa interessante. Note que Jezabel era uma profetisa, lá no Antigo Testamento. O nome dela é símbolo da corrupção moral e espiritual da igreja, sobretudo quando o pecado obtém império tal que é tolerado ou até oficialmente aprovado pela igreja local. O nome Jezabel representa o adultério físico e espiritual, o adultério que é tolerado. Ou seja, eles transigiam com o pecado, porque o que aconteceu? O comércio deu à igreja uma situação confortável. Preste atenção no que eu vou falar com você. Toda vez que você vê comércio no meio da igreja, você está lidando diretamente com o espírito poderoso de Jezabel. É isso que está acontecendo com a igreja de Tiatira. Toda vez que o comércio se estabelece na igreja, toda vez que as relações da igreja, sabe, a vida da igreja é corrompida por meio de relações comerciais, sabe, a igreja, tudo na igreja envolve dinheiro. Tudo na igreja envolve dinheiro. Tudo na igreja. Você vai estar nesse prédio aqui, pagar a luz, tem que ter os recursos. Não é verdade? Tem que ter, não tem jeito. Agora, nem tudo que envolve as vidas das pessoas envolve dinheiro. Sabe, amados? Para que você desfrute das benesses da igreja, você não precisa ter dinheiro. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um acampamento, mas só vai quem paga. Isso é o espírito de Jezabel no meio da igreja. Vai ter uma cantina lá fora. Esses dias eu vi uma coisa interessante, né? A gente estava aqui na reunião, e aí veio uma pessoa que não tinha condições, e aí ele já estava saindo aqui na escada, alguém comprou, correu atrás dele: meu irmão, toma aqui, ó, Deus te abençoe. Eu vi isso, saindo aqui na porta da igreja eu vi, eu falei: esse é o espírito da igreja, nós não podemos perder isso. Quem tem, abençoa. Quem não tem. Irmãos, eu não tenho casa de praia. Mas pense numa pessoa que nunca precisou, nunca faltou, sabe?
dar uma descansada um dia ou outro, num lugar, numa casa, porque os irmãos vocês têm. Vocês abrem para mim. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Sabe, amados? Vocês, talvez, alguns de vocês não têm carro, mas não vão para casa de ônibus ou a pé. Sempre tem uma caroninha para vocês. Sim ou não? Quando precisa, de repente, ir no médico, tem um irmão que serve. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Eu não tenho um sítio, mas esses dias eu passei um final de semana no sítio comendo cocó. Coisa boa, Jesus. Meu irmão, vai ter cocó no céu, vai ter churrasco e cocó no céu, pode ter certeza disso. Jorge é de lá da região, deve ter comido muito cocó lá em São Felipe quando era garoto. Jorge é de lá. Eu não tenho sítio, mas esses dias eu fui parar no sítio, outros irmãos aqui já foram também, vários irmãos aqui já foram, né? Nem sempre o ter é sinal de bênção, sabe, amados? Usufruir é sinal de bênção. Usufruir. A verdadeira prosperidade não está no ter. A verdadeira prosperidade está no usufruir. Nós não somos donos de nada dessa terra. Toda a terra é a sua plenitude pertence ao Senhor. É do Senhor. Então, eu fiquei tão feliz ao vir aqui, o rapaz estava saindo aqui, alguém correu ali, comprou e correu atrás dele e deu. Esse é o anti-espírito de Jezabel. Porque o espírito de Jezabel é o seguinte: quem tem, faz. Quem tem, desfruta. Quem tem grana, participa. Quem tem grana, viaja. Quem tem grana, usufrui. Quem não tem, se vira. Né? Esse é o espírito de Jezabel. E o anti-espírito de Jezabel é o amor fluindo. O irmão não tem, não? Eu vou abençoar o irmão. O irmão não pode, não? Eu vou pagar um lanchezinho para o irmão. Eu vou ajudar o irmão. O irmão não está podendo fazer isso, não? Não está podendo usufruir disso, não? Eu vou compartilhar o que eu tenho com você. Esse é o espírito da igreja. Na Idade Média, quem tinha grana, comprava a salvação. Quem tinha grana, comprava a indulgência. Naquela época, quem tinha que pagar. Quem queria usufruir, tinha que pagar. Esse é o espírito de Jezabel. Você só vai ser abençoado se você pagar, se você ofertar. Você só vai para o retiro se você pagar, se você abençoar, se você der. Você só vai comer na cantina se você tiver grana para comprar. Esse é o espírito de Jezabel. Você só vai ter o livro se você comprar. Por isso, amados, que eu tenho muito cuidado aqui na igreja com relação a essas coisas. Pastor, eu não tenho condição não, mas eu quero. Pronto. Agora, esses mesmos que não têm condição, quando tem, também abençoam. Esse é o espírito da igreja. Esse é o espírito. A igreja de Tiatira é um tempo da igreja onde tudo o que acontecia na igreja era com base no dinheiro. Nós vamos ver depois o resultado disso. Deus chegando para uma igreja e dizendo o seguinte: vocês dizem que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Então, a igreja de Tiatira é a igreja que inicia esse processo de corrupção no meio da igreja, que vai culminar numa tragédia total. Então, nós temos que tomar muito cuidado hoje, sabe, com esses vendedores da fé. Eu disse aqui a vocês uma vez, Viviane foi numa igreja aí, eu falei com ela, vá preparada, que eles vão arrancar até seu couro lá. Foi alguns anos atrás, a mãe dela estava doente, alguém disse assim, vai lá naquela igreja, a mãe angustiada, querendo receber cura, a gente não existia aqui a comunidade ainda, e a gente estava vivendo um momento difícil na vida da mãe, a mãe doente. Ela foi numa igreja dessas aí. Enquanto o camarada não viu ela entregando o dinheirinho dela lá na frente, o cara não parou de fazer ofertório. 5 ofertórios no culto. Já pensou, irmãos? 5 ofertórios no culto. Enquanto o camarada não viu todo mundo trazendo. E é um espírito, é uma persuasão, que se você ficar ali, você dá até a cueca. É um espírito demoníaco mesmo, é uma persuasão. Se você não tiver nada para dar, o cara vai, peraí,
Tira sua cueca aí e coloca aqui. É assim. Porque o que move essas igrejas é o comércio. Não tem nada a ver com a vida de Deus, com o reino de Deus. Tem a ver com o comércio. Esse espírito é o espírito de Jezabel. E nós precisamos nos libertar dele hoje, porque esse espírito está muito presente na igreja atual também. Muito presente. Nós precisamos nos libertar desse espírito. Amém? Você crê nisso? Que essa palavra é para hoje também? Que igreja não é comércio? Que igreja não é, sabe, casa de vendilhagem das coisas de Deus? Nem da fé, nem de nada? Pastor, a gente não pode vender um livro aqui? Pode, mas se alguém que não tiver condição não receber aquilo, esse é o espírito de Jezabel. A gente comprou uns livros para a igreja. Irmãos, compramos uns livros aqui, queremos abençoar os irmãos e tal. Aí tem um irmãozinho, pastor, eu não posso comprar esse livro. Meu irmão, se vira em banda, se vira. Vá catar latinha na rua, mas traga o dinheiro. Esse é o espírito de Jezabel. Não, meu irmão, você não pode comprar. Não, está aqui, o livro é seu, Deus te abençoe. Esse é o espírito da igreja. Sabe? Esse é o espírito da igreja. Esse é o espírito da igreja. O espírito que abençoa. O espírito que o amor vem primeiro do que qualquer outra coisa. O espírito onde o comércio pode se vender alguma coisa? Pode. Mas não há um espírito de Jezabel no meio da igreja. Um espírito. A igreja não está dominada pelo comércio. Tem pastor hoje que só vai fazer casamento se ele receber uma oferta. Tem pastor hoje que só vai pregar em outro lugar se ele receber a oferta. E ele estipula o valor da oferta ainda. Só vou se me der tanto. Tem pastor, e tem músico, e tem cristãos, que só vai orar na casa do outro se ele receber alguma coisinha. Se tiver alguma coisa para ele no final. E isso é o espírito de Jezabel. Igreja não é isso. Igreja é um ambiente de cuidado mútuo, igreja é um ambiente de generosidade, de doação, de repartir, de compartilhar. A igreja, a primeira comunidade da graça, lá de Atos, diz que eles estavam reunidos, eles tinham tudo em comum, aqueles que não tinham, eles repartiam as suas propriedades, eles iam dividindo, sabe, com quem não tinha. Naquele tempo não tinha salário, era diferente, o salário era apenas para os funcionários do Império Romano, o povo, a igreja não tinha, né? Se pescou tinha, se vendeu tinha, era trabalhos diários, eles não eram funcionários, né? Não tinha essa coisa que tinha hoje. Hoje as pessoas têm uma seguridade maior, têm os seus salários, né? As coisas são diferentes, mas o comércio não pode operar no meio da igreja. O que opera no meio da igreja é a vida de Deus, é a graça de Deus, é a generosidade, sabe, amados? É o repartir, sabe? É o incômodo com o outro que não tem. Isso é o verdadeiro evangelho, é o comércio do reino de Deus é esse, o comércio do céu é esse. Você não tem? Eu reparto com você. Eu lembro muito de uma palavra que o pastor Carlos Alberto Bezerra deu aqui, num tempo aí atrás, onde ele falou os três espíritos que tem nas relações das pessoas, né? O sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote, né? O que é meu é meu. O sacerdote e o levita. O que é meu é meu. O salteador, né? O sacerdote e o levita, o que é meu é meu. O salteador, o que é teu é meu. É isso? Então, por isso eu pego. O que é teu é meu. E o do reino de Deus, samaritano, né? O que é meu é teu. Esse é o espírito do reino de Deus. O que é meu é teu. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.